Boa noite a todos. Boa noite a todos ligados a essa nossa apresentação de número 217. Hoje, dia 18 de setembro de 2024. Gente, eu não canso de falar, mais árvores, menos calor. A falsidade e a maldade deveriam ter limites. Me refiro aos incêndios florestais. Pessoas desconhecem a lei de causa e efeito. Cuidado. Agora é o momento sublime de aplicares a herança divina que possuis em benefício da ordem universal. Quem falou isso foi Joana de Ângeles. Cada qual vale o que é, e não o que se supõe. Joana de Ângeles. Bem oportuno pela época que nós estamos vivendo, né? As pessoas se fazem de melhores do que são. Nem sempre são. Os sorteios do livro da pintura mediúnica foram feitos aos presentes aqui na Casa do Caminho. Agora, o livro de hoje é o Vida Plena, da Joana de Ângeles e o Divaldo Pereira Franco. A cada dia, Coração Amigo toma uma dos nossos estudos e reflexiona, esculpindo-o na tua existência, e desse modo viverás em plenitude. Joana de Ângeles. Tá? O livro tem 203 páginas e 30 capítulos. Nós vamos ver o prefácio, e é justamente o prenúncio, né, do que realmente ocorre com o decorrer da leitura. Né? Vive hoje como se fosse o último dia de sua organização fisiológica. Interessante, né? Enquanto nós estivermos vivos, nós temos a nossa organização fisiológica plena. Né? Vive exuberante, enquanto é ocasião para a sua existência. Vive confiante em Deus, mantendo a certeza da sua vitória sobre todas as vicissitudes. Esse livro é tão interessante que ele pega aquelas palavras que a gente conhece pouco, por exemplo, essas vicissitudes, e coloca do lado aqui a tradução dela, né? Vicissitude é a condição que contraria ou é desfavorável a alguém. É um insucesso, um revés, né? A vida é inextinguível. Inextinguível não é tão difícil de entender, mas tem aqui também. Inextinguível é impossível de extinguir. E impossível de extinguir-se, né? Destruir. A vida é inextinguível porque nós temos a vida material e depois temos a vida espiritual. Ela ativa as moléculas mediante a energia que as movimenta, à semelhança dos astros da amplidão cósmica. Vive seguro de sua perpetuidade, quer dizer, perpetuidade também está escrito aqui. É perene, eterno, contínuo. E deixa-se arrastar pelas múltiplas e infinitas manifestações através das quais se faz sentido. Neste universo de grandiosas expressões de beleza e magnitude, o hálito divino mantém a chama da vida. O verme que se arrasta na terra, às vezes, imunda, a ave que plana no ar, os animais que povoam as águas e os solos, a vegetação de infinitas tonalidades, as galáxias que explodem voltear seria dar em roda, nos espaços colossais, e o ser humano que se deslumbra nessa magia, incomparável, constitui uma harmonia que escapa aos equipamentos humanos. Em consequência, a vida que pensa e palpita no ápice da escala animal e vem desenvolvendo-se. Desde o átomo primitivo até o arcanjo é responsável pela própria ascensão gloriosa. Atingida a faculdade de raciocinar, a ser desenvolve na energia pensante os valores que lhe comprazem, avançando ou detendo-se no processo de integração universal. Nesses complexos dias da cultura terrestre, os mecanismos para alcançar a plenitude são ásperos e afligentes, porque são eleitos a loucura, a agressividade, os vícios e a dor, com e sem máscaras. Se detém a mente nos amanheceres luminosos. Sombras internas impedem que as claridades formosas se fixem no sentimento.
Para onde se volte, defrontará enigmas e desafios, desabando sem forças para prosseguir na marcha. Cabisbaixo, esquece-se do alto e mergulha no chavascal que o prende longamente. Chavascal seria uma figura, né? Uma mata de espinheiros. Parece que tudo foi experimentado inutilmente e não adianta permanecer insistindo. Vive, porém, com o coração pulsante de alegria projetado no amanhã, para que sejas ditoso no porvir. Vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás, experimentando a vida plena. Utilizamo-nos de 30 temas para que se alcance o bem viver e os expomos à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso porque Jesus é vida em abundância. A cada dia, coração amigo, toma um dos nossos estudos e reflexiona, esculpindo-o na tua existência, e desse modo viverás em plenitude. Isso foi uma nota feita pela autora espiritual, Joana de Ângeles, em Salvador, 20 de maio de 2021. É bem recente, né? E, de repente, o livro trata de uma série de coisas que, de certa forma, mostra que problemas que a gente vê no Evangelho, né, lá de 1856, até hoje nós estamos administrando dificuldades e vendo como a administração, de uma maneira geral, ela não está, vamos assim dizer, fazendo as coisas como elas deveriam ser feitas, né? Porque de repente nós temos visto que as pessoas que mais necessitam geralmente não são tão bem atendidas como deveriam ser pelas administrações de uma maneira geral. Mas, de qualquer forma, cabe a cada um de nós buscar o entendimento, né? O conhecimento que essa maravilhosa doutrina nos oferece. Fiquem com Deus, muito obrigado. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O item é: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. Com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Tomando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo.
Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio? Não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Torna-se culpável daquilo que se condena nos outros, é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Então, o cumprimento da lei está em praticá-la. Jesus, conhecendo o homem, não ajuda a prática do mal, mas pede a consciência de cada um de nós, com a pergunta: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Dentro da moral, nos mostra que devemos trabalhar em nós a reforma íntima. E para a mulher, perdoa seu pecado e faz com que para cada um de nós ele pergunta: não peques mais. O esforço do nosso mundo. Então Jesus quer a mudança nossa transformação. Mudamos, mas nos tornamos a fazê-lo de volta. Então, esse é o pedido, essa é a lei, essa é a moral, esse é o amor que Deus tem para cada um de nós. Fiquem com Deus. Boa noite. Mais uma vez, é sempre bom começar com boa noite. Que texto, hein? Que texto. Tá bom. Que texto. Essa senda luminosa que o nosso Mestre Jesus colocou no nosso jornal diário. As bem-aventuranças. Gandhi, Mahatma Gandhi, disse uma vez que se todos os livros sagrados da humanidade fossem perdidos e se salvasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. O Sermão do Monte é o coração do Evangelho e nós complementamos. E as bem-aventuranças é a alma do Sermão do Monte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí a coisa começa a ficar complicada. Nós já começamos complicado. De que justiça Jesus fala? Da justiça divina? Só uma rápida reflexão sobre isso. Como podemos interpretar a justiça divina? Deus é soberanamente justo. Uma primeira reflexão é que a justiça divina tem um caráter pedagógico. Deus não é pai
Jesus nos revelou que Deus é Pai, Pai de amor. Logo, aquela concepção do Deus justiceiro, do Deus partidário, vingativo, ficou para trás. Então só podemos conceber a justiça divina centrada na lei do amor. E os Espíritos dizem, Jesus nos disse, que nenhuma ovelha ficará para trás, ninguém será perdido. Então a justiça divina se aplica a todas as criaturas do universo. E ela tem um caráter pedagógico. Vejam só a diferença do olho por olho, dente por dente. A justiça divina tem um caráter pedagógico. Ela está direcionada para que o ser aprenda o caminho do religar com a sua essência. Quando nós nos religamos com a nossa essência, nós já comentamos isso aqui algumas vezes, nós estamos nos religando com o Pai em nós. Para isso, nós precisamos aprender nessa jornada. Somos aprendizes da vida. E as leis morais, a lei natural, a lei divina, ela faz exatamente esse processo educativo do ser no exercício do seu livre-arbítrio, desse processo de tentativa e erro. Tentativa e erro. O que é o erro? O erro é quando nós nos afastamos dos princípios, dos ditames dessa lei natural. E quem é que nos diz que nós estamos nos afastando? Não é ninguém externo. É a nossa consciência. Questão 621, lembra-se, do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A nossa consciência. Então a justiça divina tem esse caráter pedagógico. A cada vez que nós agimos consoantes à lei divina, ela nos retribui em patamares mais elevados de paz e serenidade interior. Cada vez que nós agimos contra os ditames dessa lei, é o remorso, é a culpa, é o arrependimento. E quando é que isso acontece? Isso acontece na nossa vida de relações. Então nós estamos aprendendo gradualmente esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento e a responsabilidade pelo nosso processo de autotransformação. Autoconhecimento. Somos filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida. Aprendizes da vida. Autoconhecimento. Autotransformação é a conquista dos valores do espírito na nossa vida de relações. Tudo aquilo que significa desapego às questões materiais. É isso que estamos aprendendo. E o que significa esse desapego às questões materiais? É a dicotomia espírito-matéria? Não. Não podemos nos iludir. Nós estamos encarnados, precisamos de bens materiais para conquistar um mínimo de conforto material. O que existe é o apego excessivo. É o apego em detrimento do outro. A justiça divina, ela é específica. Olha, outra encrenca aí. O que significa isso? Perante Deus nós somos iguais. Mas, lembrando, fomos criados em momentos diferentes. Passamos por situações diferentes. Exercemos nosso livre-arbítrio de formas diferentes nas diversas vivências que aconteceram ao longo do nosso existir. Por conseguinte, cada um de nós tem uma necessidade específica de aprendizado. Olha a encrenca que significa isso. Quando nós voltarmos lá na frente para falar sobre os nossos julgamentos. Então a lei divina tem esse caráter pedagógico, específico, e tem mais um. Que ela é proporcional à nossa capacidade de suportar os pacotes de aprendizados contidos nos nossos programas encarnatórios. Será que quando aplicamos o nosso julgamento lá, nós estamos considerando isso? Nós vamos voltar, nós vamos retomar isso lá na frente. Um outro aspecto, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Aqueles que deixaram de buscar fora de si as causas dos seus problemas, e nesse processo de autoconhecimento, começam a descobrir quando e como se afastaram dessa prática coerente com a lei natural. E humildemente pede a Deus força para aprender a substituir essas manifestações primitivistas pela capacidade
de amar. Bem-aventurados misericordiosos. Chegamos na nossa bem-aventurança. Que traz um outro atributo divino. Deus é soberanamente bom. E essa bondade divina também nós podemos repetir em termos de 3 aspectos. Primeiro, elevando a nossa sensibilidade e transcendendo-nos, saindo de nós, saindo do nosso casulo egóico, desenvolver a capacidade de ir ao encontro do próximo, a capacidade da empatia. Reflexão. Ok, o irmão nosso está com algum problema e nos pede ajuda. Eu abdico do meu momento pessoal em prol do auxílio a essa criatura. Não nos iludamos. Esse processo de empatia se diz respeito àquele momento, àquela situação específica que aquela criatura está vivendo. Porque a empatia plena, só uma força da natureza, só uma força do universo é capaz de ter. Aquele que nos criou. Aquele que embutiu o nosso princípio inteligente lá no interior dos átomos, como o Joana Dias acabou de dizer, até as pleiades dos espíritos puros. Ele conhece os condicionamentos aos quais estamos sujeitos, função das nossas experiências, das nossas diversas encarnações. Então, quando nós falamos em empatia, trazendo o significado da bondade divina aplicada ao ser, é a empatia daquele momento, daquele problema específico. Quando assim fazemos, nós entramos no universo restrito daquela criatura a qual nós estamos propondo auxiliar. Quando assim o fazemos, nós passamos a compartilhar os seus sonhos, as suas vitórias, as suas conquistas, mas também os seus erros, as suas quedas. E aí o que fazer com isso? O passo seguinte: misericórdia, que é o amor em ação. Empatia, compaixão, misericórdia. A bondade divina em nós se reflete dessa forma. Como é que nós utilizamos essas reflexões nesse texto do Evangelho? Não julgueis para não seres julgados. Aqui entra uma outra reflexão, que é a questão do nosso ego. O ego é a sofisticação no reino hominal do instinto animal. Barbaridade, o que significa isso? Qual a função do instinto? Preservação do indivíduo ou da espécie. Através da multiplicação, da garantia da alimentação, da segurança e assim por diante. Que permanece no estágio hominal, no estágio do ser humano. Tudo isso permanece. Mas ele se sofistica. Porque a partir do momento que desenvolvemos a capacidade do raciocínio contínuo, a capacidade de unir flash de pensamento, nós desenvolvemos uma qualidade extraordinária que se chama memória. E com a memória nós desenvolvemos a percepção do eu sou. E com a percepção do eu sou, nós adentramos no estágio da responsabilidade. Só que essa coisinha que nós criamos, que é a persona, a personalidade, como tudo que existe, também luta por sobreviver. Só que neste momento, os pulsões, as forças que a mantêm presente, são as forças primitivistas. Egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, maledicência e tudo que mais. Formando uma crosta magnética em torno do eu essencial. E é esse ser que nós colocamos hoje na nossa vida de relações com pequenos intervalos de luz. Aqueles intervalos que nós viemos conquistando ao longo das nossas vivências. Aqueles intervalos que nos foram trazidos pelos missionários do nosso Pai, sob a égide de Jesus, ele sendo o maior entre nós. Feita essa reflexão, voltemos lá. Não julgueis para não seres julgados. Então veja,
Quando nós apontamos o dedo para alguém, quando nós avaliamos alguém, nós estamos muitas vezes projetando. Nós estamos colocando naquela criatura algo que em nós ainda não está sendo resolvido. E esse não ser julgado? Julgado por quem? Gente, não é um tribunal exterior a nós. Não é um tribunal humano. Não é o pai. Não é Deus, nosso pai, que deixou de ser justiceiro. Lembra-se? É o pai de amor. É o pedagógico. Quer que ensine, quer que aprendamos. De novo, quando julgamos, o ser julgado é a reverberação dessa energia que nós colocamos na direção de alguém em nossa consciência. E quanto mais duro for esse julgamento, mais terrível é a ação em nossa consciência. Por uma pura e simples razão. Nós não estamos em um mundo de provas e expiações. Qual de nós tem autoridade moral para julgar ou criticar outro? Isso é muito sério. Quando confrontamos essa reflexão vis-à-vis as primeiras bem-aventuranças, desejo de justiça, o chorar e a misericórdia, isso se transforma num processo de introspecção, de auscultação tremendamente poderoso. Então veja, não julgueis para que não venha a ser julgado, é não colocar na direção dos nossos companheiros e companheiras de jornada as nossas falhas, a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E ele diz mais, né? Aquele que estiver sem pecado, acabou. Imagine o silêncio sepulcral no qual caíram aqueles escribas e fariseus quando Jesus fez aquele momento, deu uma parada naquele momento. Aquele que se julgar sem pecado. Vou repetir, nós estamos num mundo de provas e expiações. O quanto de nós ainda tem por ser trabalhado para que vivamos de forma consoante às leis naturais, às leis divinas? Só mesmo o egoísmo, o orgulho, aquela persona para sustentar essa ilusão da infalibilidade. E tem mais ilusões. Quando ele diz que os escribas e fariseus, quem foram os escribas e fariseus? Aquele elite do povo hebreu, responsável pelo estudo das leis mosaicas e de garantir o seu cumprimento. Esses eram os escribas e fariseus, que se contentavam com a forma que foi que Jesus mais combateu. Quando Jesus disse que ele não veio destruir a lei, era o decálogo, não eram as leis mosaicas, as leis civis, tão zelosamente guardados pelos escribas e fariseus, que viviam na superficialidade do existir, no mundo das formas, das aparências. Escribas e fariseus. Os escribas e fariseus de todos os tempos. Jesus se dirige aos escribas e fariseus de todos os tempos. É duro isso. 2000 anos passaram e nós continuamos escribas e fariseus. Nós continuamos ainda oferecendo resistência a esse papel pedagógico das leis naturais. Continuamos ainda manifestando, dando demonstrações de profundas ações que refletem o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa potência, assim por diante. E agimos como eles muitas vezes. Eles apresentam-lhe uma mulher, olha só, preconceito. Eu fico pensando como é que eles apresentaram uma mulher adúltera. Ninguém comete adultério sozinho. Cadê o cara que estava com ela?
as mulheres adúlteras, mulheres, homens adúlteros de todas as épocas. O que significa adultério? É a transformação, é a mudança, é a depauperação de uma norma, de um costume e assim por diante. Quanto de nós não cometemos adultério no nosso pensar, no nosso modo de nós nos comportarmos, de agirmos? Adultério não é só aquela coisa de traição de casal. São padrões de pensamentos, comportamentos e atitudes que ferem a lei natural, que ferem a nossa consciência. Vejam só. Como é que nós podemos, a partir daí, julgarmos com a autoridade moral da crítica, do julgamento? E vai mais. E vai mais. Os fariseus tentando Jesus, pergunta: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Olha a pergunta: cadê o cara com o qual ela traiu, né? A lei manda que apedrejemos. Gente, ela foi pega em flagrante, não tinha mais apelação. Não tinha mais apelação. Mas, naquele momento, eles queriam testar Jesus, colocar em situações complicadas. Foi aí que ele se abaixa. Dá para imaginar o impacto? Vejam só, escribas e fariseus, doutores da lei, zelosos pelo cumprimento das leis mosaicas, faz uma pergunta dessa para aquele que eles a respeitam, admiram, mas também odeia pelas ameaças que ele representa por seus privilégios. Eles lançam uma pergunta como essa, tremenda. Jesus se abaixa. Dá para perceber a repercussão moral, espiritual, em cada uma daquelas criaturas. Jesus não fez isso. Jesus é mestre. Ele fez isso exatamente para provocar essa repercussão, para que cada um sentisse em sua consciência o que estava querendo fazer. E insistindo, ele levanta-se. Aquele que se julgar sem pecado, que atire a primeira pedra. Só um mestre para dar uma resposta dessa, uma situação dessa. Um mestre que tem pleno conhecimento do quê? Da lei divina, da lei natural. Um mestre que está trazendo à tona as vivências de todas as criaturas. Não apenas naquele momento, mas do nosso passado, das nossas vivências anteriores. Todos ficaram espantados com aquela resposta. E um a um começaram a se retirar. A começar pelos mais velhos. Tem algum significado isso? Por quê? Porque nessa passagem fazem referência aos mais velhos. E os mais velhos físicos, biológicos? Ou são os espíritos que vêm ao longo das encarnações, já tendo contato com essas informações, com esses conhecimentos, com essas vivências, e que ainda hoje resistem a esse trabalho de transformação? Lembrando, né? Somos trabalhadores de última hora. Quem são esses velhos? Então, somos todos nós. Nós somos os velhos que saíram primeiro. E somos os velhos que estamos aqui hoje, tendo a oportunidade abençoada da incorporação, da internalização desses conhecimentos e do processo de transformação que garantirá o processo, o trabalho de regeneração, que tanto ouvimos falar nesse processo de transição planetária. Lembrando que essa regeneração, ela não acontece lá fora. O mundo de regeneração dentro de nós. Está acontecendo dentro de nós. Está acontecendo nesse processo de transmutação das nossas manifestações primitivas. Está acontecendo no momento em que mudamos nossos padrões de pensamentos, nossos comportamentos e atitudes, nesse julgamento leviano que muitas vezes fazemos. O nosso impulso primeiro é a crítica. E Jesus coloca de uma forma tão clara:
Para criticarmos, tem que ter autoridade moral para isso. Devemos já ter enfrentado esses problemas e superá-los. Qual de nós detém hoje essa autoridade moral? E ele fala mais. Ele levanta e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não te condenaram? Não, Senhor. Olha só. Nem eu te condeno tampouco. Por que Jesus respondeu dessa forma? Da mesma forma que ele responde para nós, que ele nos ensina. A condenação, vamos mudar esse termo, o processo de percepção do afastamento da lei natural, de novo, não é externo, é interno, é do ser para consigo mesmo, para com o Pai em si. Por isso que Jesus disse: nem eu te condeno tampouco. Esse é o teu processo de autonomia, de liberdade, de responsabilidade, que caracteriza inclusive a essência do cristianismo e do livro e dos ensinos dos Espíritos. Jesus disse àquela mulher, disse para todos nós: nem eu vos condeno tampouco. Ide e não peques mais. Olha só. O que significa isso? Procure agir de forma compatível com os ditames da tua consciência. Não como dirão ou como imporão os escribas e fariseus, os sacerdotes, bispos e arcebispos e papas de qualquer linha espiritualista, de qualquer religião, de qualquer linha filosófica, política, mas os ditames da nossa consciência. Gente, isso é tremendamente poderoso. É o princípio da liberdade e da responsabilidade. É a assunção pelo ser da responsabilidade pelo seu processo de aprendizado e transformação. É muito sério. E é muito libertador. E é muito esperançoso também. Quando lembramos que Deus é eterno e imutável. E que nos dá tantas oportunidades quando delas necessitarmos para realizar esse processo de transformação. É um processo. É gradual. Mas então não podemos nunca criticar? Ele diz. O Evangelho diz que não é assim. Nós precisamos combater o mal. O espírita não pode se abster de se posicionar frente a situações nas quais uma pessoa ou um grupo está atuando, prejudicando outros. Quando o afastamento da lei natural diz respeito apenas à criatura que assim o está fazendo, em prejuízo de si mesmo, calemos-nos. Salvo se for pedido nosso auxílio. E aqui, Joana de Ângeles tem uma frase belíssima: a humanidade precisa mais do silêncio que constrói do que a crítica que rebela. Eu vou repetir. A humanidade precisa mais do silêncio que constrói do que a crítica que rebela, que causa revolta. Não foi aquele silêncio que o Cristo fez naquele momento? Aquele silêncio que parece que os ecos dele vêm até os nossos dias, que coloca o ser ao encontro de si mesmo. Então veja, se nós na nossa vida de relações conhecemos os tutelados quem são? Via de regra são os nossos filhos, são aqueles que estão sob nossa responsabilidade direta. Mas como fazer isso mesmo em relação a eles? Nós não dissemos que a justiça divina é pedagógica, é proporcional, é específica. Não falamos da bondade divina. E que esses princípios estão em nós também. Então, investamos-nos desses atributos,
E direcionemos essa energia amorosa no processo educacional dos nossos filhos, dos nossos tutelados. Lembrando sempre que aquelas criaturinhas não são nossas, estão sob nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? De trabalhar para que eles gradualmente superem também as suas manifestações primitivas, o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade. Enquanto estão na fase de aceitação dessas influências, porque o espírito até os 7 anos de idade aproximadamente, ainda está em processo, o seu processo de reencarnação ainda está se solidificando. Ele está receptivo à influência dos pais. Que influências? Nós estamos aprendendo quais são. E se assim não o fizermos, responderemos por isso. Então desenvolvemos depois essa questão da indulgência. O capítulo pede isso. O que é indulgência? Exatamente esse processo de não criticar, de auxiliar, de colocarmos um no lugar do outro. E precisamos praticar a indulgência sem essa crítica leviana, porque vis a vis essas reflexões anteriores que fizemos, nós também, cada um de nós, precisamos de indulgência. Sem exceção. Com as únicas exceções, digamos assim, de espíritos das esferas mais elevadas que possam estar que possam estar entre nós no desenvolvimento de missões. Mas nós, seres humanos, terrícolas, terráqueos, os seres humanos nesse estágio evolutivo, deste ou em mundos similares, sim, precisamos da indulgência. É na dinâmica dessas relações que nós somos estimulados a identificar em nós o que precisamos em nós ser trabalhado, ser modificado. Ao mesmo tempo que com essa indulgência, com essa bondade, com esse cuidado, nós podemos auxiliar aqueles que compartilham conosco a jornada evolutiva. E para isso, nós temos 2 métodos, 2 caminhos para realizar esse aprendizado. O caminho do vivenciar. O que significa isso? Estaremos aprendendo com o atrito das vivências. A vida nos ensinando. O processo de ação e reação. Agimos e recebemos em troca a reação compatível com a ação que nós lançamos no universo. Essa é uma forma. A outra, que se complementa e que nos priva de muito sofrimento, é a reflexiva. Poxa, nós não conquistamos a capacidade do raciocínio contínuo, a capacidade de formular conceitos, a capacidade de pensar, a capacidade de criar abstratamente ideias e concepções. Mais do que isso, nós não recebemos a senda luminosa dos grandes missionários que vieram até nós, a começar pelo nosso maior modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. E falamos agora das bem-aventuranças. Reflexão. Reflexão. Nós precisamos exercer mais esse processo reflexivo. Puxa vida, o que é isso? Refletir. Refletir é olhar uma situação e se ver nela. Como é que aquela situação repercute em nós? Temos como fazer isso. Um processo inicial de percepção de situações. Estudando, aprendendo, ampliando a nossa capacidade de perceber. Porque só podemos mudar aquilo que percebemos. Aceitando aquilo que é em nós, sem culpa, sem remorso, mas com humildade, que precisa ser, nós não somos aprendizes da vida, que precisam ser trabalhados, modificados. Refletirmos, decidimos quanto à mudança e agimos. Esse é o processo de reflexão que acontece em cada um dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, em cada um. E gradualmente nós vamos avançando nessa modificação dos nossos comportamentos, das nossas atitudes,
gradualmente aquele mecanismo automático e leviano da crítica começa a ser filtrado. Opa, será que se eu estivesse lá eu faria melhor? Gradualmente nós vamos deixando para trás esses comportamentos. Mas tem uma situação que ele cita aí também, que é assim: e quando nós estamos sob a liderança, esse termo tem que ser muito refletido, viu, gente? De líderes, entre aspas, que se propõem ou se propuseram a defender um bem-estar comum. Porque quando vivemos em coletividade, nós construímos aquilo que Jean-Jacques Rousseau denominou de um contrato social. Nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade em prol de uma vivência em conjunto. E esse em prol significa alguns princípios, alguns valores que são comungados por aquela coletividade. Para isso elegemos líderes que se propõem a cumprir esses princípios em prol do bem-estar comum. Isso pode acontecer a nível do planeta, a nível de uma nação, a nível do Estado, a nível de um município, a nível de instituições. E quando nos deparamos em cada um desses agrupados, dessas coletividades, dessas unidades coletivas, com os responsáveis, por aqueles que seriam responsáveis por cumprir esses princípios e fogem deles. Em cada uma dessas esferas, a nossa obrigação de obediência e de aceitação desaparece. Olha só, isso é muito sério. Isso é muito sério. O maior exemplo que nós temos disso no mundo foi de um ser franzino que, sem derramar uma única gota de sangue, libertou 500 milhões de judeus, de indianos, do jugo inglês. Quem foi? Mahatma Gandhi. Sem derramar uma única gota de sangue. O único sangue que foi derramado foi o dele, que foi assassinado no final desse processo. Vejam só. O jugo inglês estava massacrando a população da Índia. E Gandhi demonstrou para o mundo o que significa a desobediência civil. Sem pegar em armas. E cada um de nós tem essa condição interna de dizer não aos chefetes, aos tiranetes, que se impõem, muitas vezes, em benefício próprio, ou grupelhos em benefício próprio, em detrimento do bem comum. São palavras fortes. Mas essa é a premissa da autonomia, da liberdade e da responsabilidade íncita no ensinamento de Cristo e do Espiritismo. Ok, como é que levamos isso para a nossa vida? Aí, cada um tem a manifestação dos seus processos de vida. Cada um tem uma complexidade maior ou menor no seu existir. Quer seja em empresas, quer seja em escolas, quer seja da sua família, quer seja em partido político, quer seja em instituições. E nós estamos plenos de desafios. Desafios políticos, desafios educacionais, desafios ambientais. O Cláudio vive trazendo isso para nós. O Espiritismo, por princípio, é de busca do equilíbrio ambiental, de busca da preservação dos serviços da natureza. E está cada vez mais insuportável, de novo é uma palavra forte, do ponto de vista de autoridade moral, convivemos com esses descaminhos que estão sendo praticados no mundo e na exterminação do vento da nossa bandeira. Todos os biomas brasileiros estão sendo atacados. Todos. Então falta liderança para isso. Falta liderança desde a cúpula até os componentes da nossa sociedade. Nós. Não é?
Então, gente, eu gostaria de continuar, mas nosso tema está vasto, está indo, não é? Eu varri os principais aspectos desse módulo, desse texto do Evangelho, mas fiquemos com essas reflexões. O conceito da justiça divina, o conceito da bondade divina, a aplicação das bem-aventuranças iniciais, sede e fome de justiça, quem chora os misericordiosos, e a aplicação dessas premissas, desse embasamento na nossa vida de relações, trazendo para os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não julgueis para não ser julgados, consciência. Atire a primeira pedra, estamos em processo de transformação. Escribas e fariseus, não nos conformemos, não nos acomodemos com aquela tola ilusão de que escribas e fariseus foi lá na época de Jesus. Escribas e fariseus em todas as épocas. Da mulher adulta, os preconceitos em relação à identidade de gênero, em relação à cor, em relação à classe social, em relação a aspectos culturais, em relação ao que quer que seja, são preconceitos. Reflitamos sobre isso, e cada vez que nós formos fazer um juízo de valor, paremos e reflitamos como é que isso acontece dentro de mim. Isso realmente é o que eu penso hoje, ou é a externalização de automatismos que vêm de vidas passadas, que me foram incutidos no processo educacional ao qual eu já não concordo mais. Libertemos-nos desses condicionamentos e marchemos, seguindo essa luz luminosa das bem-aventuranças que nosso mestre deixou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.